Olá, irmãos, como vocês estão? É um prazer voltar a conversar com vocês esta semana e sempre tratando de assunto sério. Por que eu digo que é sério? Porque quando se trata da palavra de Deus, são assuntos sérios e que todos nós devemos levar em conta e procurarmos praticar tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Antes de nós refletirmos um pouco sobre o assunto deste momento, eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia que o Senhor está nos dando, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo alimento, obrigado pelas vestes. Nós concluímos diante dessas declarações que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para com todos, com toda a humanidade, Senhor, porque o Senhor faz com que chova sobre maus e bons. Pedimos-te no nome de Jesus pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Tenha misericórdia do nosso país, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos governantes. Tenha misericórdia, Senhor, do nosso presidente. Tome a nossa pátria nas tuas mãos, porque assim oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês nessa tarde sobre o assunto, alguns aspectos da vocação de Jeremias. É claro que vamos abranger somente alguns aspectos, tá? Fazemos alguns destaques dentro do capítulo 1, portanto, nem vamos ler os versículos inicialmente. Nós vamos trabalhar entre o versículo 5 e o versículo 9. Então, vamos fazer alguns destaques aqui. Se você quiser abrir a tua Bíblia no capítulo 1, sem problema nenhum, do profeta Jeremias. Então, eu gostaria de fazer alguns destaques desta vocação. O primeiro destaque é que Deus conhecia Jeremias antes de ser formado. Isso mostra a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas. E ele sabia que estava sendo gerado no ventre de uma mulher uma criança que futuramente seria um profeta do Senhor, chamado Jeremias. Isso está lá no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Quero complementar. Antes de ser formado. Não é nem no período da formação. Estou vendo alguém sendo formado lá, vai ser o profeta. Antes de ser formado. E o salmista disse, não é? Que tu me conheceste ainda informe no ventre da minha mãe. Que Deus maravilhoso, não é? Então, Deus conhecia Jeremias antes de ser formado. Uma segunda afirmação aqui também ainda está no versículo 5. Deus separou-o antes de ter nascido. Vejam só, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Uma declaração como esta, é para deixar qualquer um de nós atordoado, não é? Deus conhece a gente, Deus conheceu Jeremias antes de ser formado e sabia antes dele ser formado, antes de nascer, antes de ser gerado, já sabia quem ele seria. Sabe o que isso quer dizer? Que o mesmo ocorreu com você. Deus te conhecia antes de ser formado. Deus já sabia quem você seria. Deus já sabia dos teus desmandos. Deus já sabia das tuas virtudes. Deus já sabia dos teus defeitos. E mesmo assim, Ele te fez nascer, Ele te preservou, Ele te sustentou e você está aí. Não é maravilhoso esse Deus? Não é emocionante falar sobre isto? Saber que Deus nos separou antes de nós termos nascido? Mas eu quero fazer ainda uma declaração que está no versículo 5. Deus constituiu Jeremias como profeta sobre as nações. Constituiu, Ele escolheu, Ele colocou. Foi Deus quem colocou Jeremias como profeta sobre as nações. É Deus quem pega os seus servos,
o coloca no lugar de destaque, o coloca no lugar que Ele quer. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é soberano. Deus é soberano, Ele não precisa pedir nada para ninguém, Ele não precisa justificar nada, Ele não precisa temer ninguém, ou melhor, Ele não teme absolutamente ninguém, porque Ele é soberano. Está aí, as nações te dei por profeta. Foi eu quem te coloquei lá, para anunciar a minha palavra, para anunciar o meu plano para as pessoas. Fui eu quem te coloquei lá, Jeremias. Uma outra afirmação que eu gostaria de fazer é que Deus enviou-o. E ele diz lá no versículo 7, aonde quer que eu te enviar. Ele já tem um plano em cima daqueles locais que a gente vai. Então, ele já tem um direcionamento para as nossas vidas. Enviou-o a todos que eu te enviar. Não é? Uma outra afirmação que vemos aqui, o texto diz assim, ordenou-lhe. Deus está dizendo assim, Jeremias, fale o que eu te mandar. Veja, a mensagem não é do profeta, a mensagem não é do oficial religioso, a mensagem não é do pastor. A mensagem é a palavra de Deus. E no contexto atual, a mensagem deve ser tirada daqui, porque aqui está a palavra de Deus. O profeta tem que tirar a mensagem daqui, o pastor tem que tirar a mensagem daqui para alimentar o povo. É por isso que chamamos este livro de a palavra de Deus, as Santas Escrituras. Nós chamamos a palavra de Santas Escrituras. Uma outra afirmação que eu queria fazer é que Deus animou-o. Está lá no versículo 8. Não temas, eu estou contigo. Há momentos que nós não nos sentimos realmente sozinhos, parece que nós estamos sozinhos. A gente vai olhar na palavra, a gente vê que Deus animou Abraão, a gente vê que Deus animou Josué, a gente vê que Deus animou Elias. Então é Deus quem vai nos dando as forças, e animou Jeremias, e Ele vai nos dando as forças, e nós vamos vivendo a cada dia avançando no deserto, até entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Então, isso não nos inspira segurança? Animou, eu estou contigo. É Deus dizendo para você, eu estou contigo. Era Deus dizendo para Jeremias, eu estou contigo. Era Deus dizendo para o salmista, eu estou contigo. Você e eu, será que ainda temos coragem de acharmos que nós estamos sozinhos? Não, querido irmão, não, querido amigo, nós não estamos sozinhos. Neste mundo maluco que nós estamos vivendo, nós não estamos sozinhos. Porque este Deus da palavra, este Deus de Jeremias, Ele está conosco. E também, uma outra afirmação aqui no versículo 9. Deus falou através dele, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus dizendo, Jeremias, eu coloco na tua boca as minhas palavras. Não são as nossas palavras, não é aquilo que a gente acha que tem que falar, não é aquilo que a gente acha que o povo merece ouvir. Todo profeta, todo pastor, todo aquele que é comissionado por Deus, tem que estar atento ao recado de Deus para a vida dos seus filhos e para a vida dos seus servos. Diante desses aspectos aqui, muito poucos aspectos, né, poderíamos enumerar mais, da chamada de Jeremias, ou da vocação, nós concluímos que nós também somos chamados por Deus. Estejamos atentos àquilo que Ele quer para a nossa vida, aos seus planos para as nossas vidas. Às vezes pensamos, eu não sou chamado para pregar, eu não sou chamado para ser missionário, eu não sou chamado para ir lá para a Índia, lá para a China. Não precisa ser chamado, ter uma chamada desse tipo. Você e eu somos chamados para servir. Servir onde estamos. Servir ao Senhor na igreja
que Ele te chamou para trabalhar, servir sem murmurar, servir sem desanimar, e com a consciência de que Deus te conhecia antes de ser formado, Deus separou você para esse chamado antes do seu nascimento, Deus te constitui como um servo chamado por Ele, e Ele está dizendo para você constantemente: vamos, rapaz, ânimo, não temas, eu estou contigo, eu vou cumprir o meu propósito na sua vida. Pensando assim, então, eu convoco a você para se alegrar, para se animar, para orar, para buscar a face do Senhor, pedindo a Ele que renove as suas forças. Faça isto neste momento, em nome de Jesus, e Ele vai renovar totalmente as tuas energias. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.